Bebedouro recebe na manhã de sábado, 11 de setembro, a presença do candidato a deputado estadual, Dudu Bolito, candidato a estadual pelo PT. Dudu, em primeiro lugar, eu gostaria de conhecer um pouco mais da sua trajetória. Sei que você foi prefeito da cidade de Rincão e, como prefeito, você sabe também as necessidades e principalmente as expectativas que um prefeito tem na hora de buscar um apoio, principalmente do governo federal, governo estadual. Mas eu gostaria que você começasse falando um pouco mais sobre sua trajetória. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui falando no programa e com todos os telespectadores. Eu sou nascido no município de Rincão, onde fui prefeito, como você disse, mas antes da prefeitura eu tive uma trajetória, comecei minha trajetória política na igreja católica, com as comunidades eclesiais de base. Depois fui para a universidade pública, onde eu fiz o curso de Ciências Sociais, na Unesp, e lá me envolvi na época com o movimento estudantil também. E em seguida entrei no concurso público na CPFL, na Companhia Paulista de Força e Luz, que é uma empresa de energia elétrica, que era estatal, hoje é empresa privada. E estando na CPFL, eu acabei me envolvendo com o movimento sindical, com a oposição do movimento sindical dos eletricitários do estado de São Paulo, e na década de 90 acabei entrando para o sindicato, onde atuei toda a década de 90. Primeiro no Sinergia, que é o sindicato de base estadual, depois na Central Única dos Trabalhadores, na CUT, onde fui da executiva, secretário de formação, secretário de organização, política, secretário-geral, E aí, finalmente, no final da década de 2000, eu me elegi prefeito do município de Rincão. Um pouquinho antes, em 98, eu tive uma experiência também de uma candidatura de deputado estadual. Então, eu já fui candidato a deputado, e fiquei na suplência. Eu quase atingi o índice, que naquela época, o último que entrou teve, acho que 17 mil votos, eu fiquei com 14, faltou pouco. Bom, então esse é um pouco da trajetória. Atualmente, depois que eu saí da prefeitura, eu coordeno um centro de pesquisa que se chama Instituto Observatório Social, que foi criado há 12 anos no Brasil, e o objetivo dele é monitorar, estudar o comportamento de empresas multinacionais no Brasil, comportamento social trabalhista, ambiental e de responsabilidade social empresarial dessas empresas. Então a gente tem estudo em todo o Brasil e também na América Latina, das principais empresas. Pesquisamos pelo menos as 100 maiores empresas do país e todos os setores da economia. Agora, você já tem um trabalho em relação ao PT já de anos. Como que você vê, de repente, um partido que era tão criticado, tão perseguido, hoje ter a maior parte, cerca de 80% de aprovação no Brasil? Então, o presidente Lula tem 80% de aprovação, o PT tem um pouco menos, mas de fato o PT ainda é o partido. A última pesquisa que foi feita pública aí, de preferências partidárias, o PT tem 35% de preferência no Brasil. O segundo lugar fica com o PSDB com 8%. Mas ninguém vê o Lula sem relacionar ele ao PT. Claro. O Lula é o Lula por conta. O Lula é uma síntese do PT. O Lula é o Lula por conta do PT. E o PT não existiria sem Lula, o Lula não existiria sem o PT. Acho que essa é uma relação dupla. O PT, de fato, ele, de 82 para cá, quando nós ganhamos a primeira prefeitura em Diadema, e depois, nos outros anos, elegendo deputados estaduais, ganhando outras prefeituras, administrando uma administração diferenciada, com um modelo diferenciado, alguns governos de estado, alguns modelos, inclusive, que foram sendo adotados, felizmente, por outros partidos e outros prefeitos, como é o orçamento participativo. Então, o PT vem na institucionalidade, vamos dizer assim, mostrando a sua capacidade de governar. Primeiro cidades, depois governos estaduais e agora, a cereja do bolo, como a gente pode dizer, que foi o Brasil, governado pelo Lula e sua equipe, a base aliada, nesses 8 anos, e os resultados estão aí. O Brasil hoje como um expoente mundial, o Brasil hoje como um país que exporta modelo e programas sociais, que combate a miséria, que inclui pessoas, e um presidente que ele é elogiado em todas as partes do planeta. Acho que isso é importante frisar. O Brasil era um país conhecido pelo futebol apenas. Quem tinha mais popularidade no Brasil era o Pelé.
Na última pesquisa que foi feita, o Lula passou o Pelé. O Pelé não deve estar gostando muito disso, mas enfim. Então o Brasil hoje é conhecido pela política que ele desenvolve, né? E o presidente Lula, chamado para intermediar conflitos internacionais, coisa que antes era algo impensável, né? Então o PT foi muito criticado por vários motivos, inclusive o presidente Lula. Na minha opinião, era um pouco de preconceito da elite que governava o país até então, naquela época, e que governa alguns estados, inclusive o estado de São Paulo. Eles tentam imprimir uma imagem que não é verdadeira. Não sei se você se recorda, né, as pessoas que estão nos ouvindo também, nos vendo, em 89, quando o Lula disputou uma eleição com o Collor, diziam que se o Lula ganhasse a eleição e você tivesse 2 quartos em sua casa, um seria seu e o outro ele ia colocar o pessoal do sem terra. Uma bobagem, né? Se tivesse 2 garagens, uma seria sua e a outra ia disponibilizar para alguém. Enfim, então eram vários tipos de colocações e preconceituosas, preconceito de classe, né? Que o Lula não sabia falar direito. Como é que o Lula ia governar o país se ele não falava espanhol, nem inglês? Como é que ele ia representar o país lá fora, se nem português ele falava direito, né? E nós sabemos que o Lula é um dos maiores comunicadores do planeta. Ele fala a língua do povo brasileiro e também para os chefes de Estado de todo mundo entende, né? Não precisa falar inglês para dizer a coisa correta. Não adianta eu falar inglês e fazer bobagem, né? É melhor falar português e ter um intérprete, né, um tradutor, e falar uma coisa correta do que falar 1000 línguas, mas não ter o que falar, não ter conteúdo, né? Então, portanto, na minha opinião, muitas das coisas que falavam do PT eram puro preconceito, que com o atual governo caíram todos por terra. Você não vê mais ninguém falando essas bobagens na rua. O que a gente ouve as pessoas falando é elogiando o governo, elogiando as políticas, as pessoas contentes com o número de empregos que foram criados, com os programas sociais, etc, etc. Então, acho que isso mudou assim muito com o governo Lula. Agora, o estado de São Paulo precisa também sentir realmente essa modificação do que é um governo liderado pelo PT. Então, o estado de São Paulo seria para nós, paulistas, seria uma vitrine se fosse governado pelo PT. E eu tenho a impressão que será, né? Porque eu acho que o Mercadante vai para o segundo turno, vai disputar com o Geraldo e nós vamos ganhar a eleição. Aí nós vamos mostrar para os paulistas, né, como é que se governa um estado e onde é que o estado de São Paulo deveria estar, né, com um bom governo. Porque São Paulo é o estado mais rico da União, o maior PIB, a maior população, o maior de eleitores. O orçamento dele é maior do que de muitos países, né, do mundo. Mas nós temos muitos problemas, né? Nós temos ilhas de miséria do estado de São Paulo. O estado de São Paulo não é um estado homogêneo, onde todo mundo vive bem. Pelo contrário, nós temos muita gente que vive bem, muita gente que vive muito mal. Nós temos regiões, como o Vale do Ribeira, por exemplo, que tem um IDH semelhante ao IDH de países pobres da África. Em contrapartida, algumas regiões, como algumas cidades da nossa região aqui, que tem situação parecida com o país da Europa, ou seja, muito bom, né, com a Holanda, com a África. Então, é um estado muito desigual. Ninguém consegue ser feliz com tamanha desigualdade. Nós temos que equilibrar. As pessoas só vão atingir um grau de segurança, de felicidade, quando houver um maior equilíbrio na distribuição de renda. Quando houver um maior equilíbrio na distribuição de renda, quando houver educação de qualidade para todos, etc., esse é inclusive o antídoto ou o remédio, né, para a questão da segurança. Dudu, e agora, como candidato a deputado estadual sendo eleito, quais são as metas, qual é o seu plano de trabalho para que você atinja essas ilhas, como você disse? Não, o deputado, como vereador, não é o governador e também não é o prefeito. Tem limitações. O deputado pode ajudar. O deputado que conhece o estado de São Paulo, como a gente conhece há muito tempo, que a gente acaba participando de reuniões em todas essas regiões, o movimento sindical nos qualificou para isso, nos deu essa oportunidade. Então a gente pode levar para a Assembleia Legislativa um debate nesse sentido, né? De propor para o governador
caso o governador não se atente para isso, propor para o governador modelos e projetos de políticas públicas que possam diminuir a desigualdade social no estado de São Paulo. Acho que é isso que a gente tem que trabalhar. São Paulo precisa ter um desenvolvimento sustentável, em todos os sentidos, do ponto de vista social e ambiental. Ninguém fala muito de meio ambiente em São Paulo, que interessante. A gente fala da Amazônia, que é importante, temos que defender, porque a Amazônia é o pulmão do mundo, de fato. Temos que ter políticas de proteção da Amazônia, mas nós temos que também mostrar para a população que o que a gente não quer que aconteça na Amazônia, no Cerrado, no Centro-Oeste, já aconteceu aqui no Brasil. Porque os cerrados brasileiros foram dizimados. Nós temos 3% do cerrado apenas. Ah, Dudu, então você é contra o desenvolvimento? Claro que não. A agroindústria gera muita riqueza para o país, gera emprego, não gera mais emprego do que a agricultura familiar, mas gera muita riqueza. Agora nós temos que combinar as duas coisas. Nós temos que combinar o desenvolvimento com qualidade, com geração de emprego, a produção e também o meio ambiente. E o respeito aos direitos sociais, aos trabalhadores. Então, essa é a equação que deve ser canalizada, deve ser trabalhada no estado de São Paulo. Desenvolvimento com respeito ao meio ambiente e com respeito às pessoas que trabalham, com os direitos sociais. A gente chama de trabalho decente. E é possível acontecer isso. Dudu, eu gostaria de estar encerrando, o pessoal quer falar com você aqui, está todo mundo te aguardando, mas eu gostaria que você fizesse a sua conclusão final e o que você gostaria de saber, o que você tem a dizer para os eleitores de Bebedouro e dessa nossa região. Olha, eu novamente quero agradecer essa oportunidade. Quero dizer que a cidade de Bebedouro é uma cidade que eu já conheço há muito tempo. Eu ainda adolescente vinha aqui em Bebedouro visitar aqui o museu dos automóveis, eu sempre achei Bebedouro uma cidade bastante simpática, bastante organizada, bastante arborizada. Me parece que isso permanece, apesar de não ter ido em todos os lugares, Eu tenho vindo bastante aqui em Bebedouro, tenho muitos amigos aqui, tenho companheiros de partido, tenho outros correligionários, como a gente pode se dizer. Então eu queria deixar para a população de Bebedouro a mensagem de que, eleito deputado estadual, eu estaria a serviço também de Bebedouro. A eleição de deputado é eleição para vereador. Então, um deputado não é um vereador, o deputado cuida das políticas do Estado de São Paulo, das políticas, todas as políticas, as principais, da saúde, da educação, do transporte, da segurança. Então, uma decisão correta na Assembleia Legislativa tem impacto positivo em todas as cidades, as 645 municípios de São Paulo, inclusive Bebedouro. Uma decisão incorreta num desses temas, tem impacto negativo também nos 645 municípios, inclusive em Bebedouro. Então eu quero acertar. Eu quero fazer uma parceria com Bebedouro, com a população de Bebedouro e agradecer já antecipadamente o apoio que a gente tem recebido e certamente vamos receber nas eleições. Um grande abraço a todos e a vocês aqui do programa. Bebedouro recebeu na manhã de 11 de setembro, sábado, a presença do candidato a deputado estadual Dudu Bolito.